pessoal, como vai? Tudo bem? Essa é uma aula muito simples em que a gente vai começar a ver osso por osso do corpo humano. Primeiro eu vou só apontar quais ossos são para a gente começar a se tornar mais familiar com essas estruturas, tá? E depois, quando a gente for falar mais especificamente da anatomia do sistema musculoesquelético, a gente vê todos esses ossos com mais detalhes. Então, a gente já viu num vídeo anterior algumas coisas a respeito do esqueleto. A gente viu que ele pode ser dividido em esqueleto axial e esqueleto apendicular. E agora a gente vai começar a ver o esqueleto apendicular. Primeiro, o esqueleto apendicular relacionado ao membro superior. A gente vai começar aqui em cima, né, com a cintura escapular, depois braço, antebraço, punho e mão, tá certo? Então vamos começar por aqui. Eu vou aproximar a imagem aqui nessa área para a gente conseguir ver as coisas com um pouco mais de detalhes. Então aqui na cintura escapular, a gente que é a conexão, né, do esqueleto axial com o membro superior, a gente tem dois ossos. A gente tem a clavícula, que é esse osso aqui, destacado em azul. Eu vou passar aqui para uma visão um pouco mais superior, para ficar mais fácil da gente enxergar, tá? Vou girar aqui, ó, o tronco, uma vista superior e um pouco mais lateral. Então observem aqui a clavícula, ela vai do externo até a escápula. E essa aqui, como eu já falei, esse é o segundo osso da cintura escapular, que é a escápula. Reparem que a escápula ela fica aqui apoiada sobre o gradil costal. Antigamente a escápula era um osso chamado de omoplata, né? Com as novas nóminas anatômicas, já há algum tempo esse osso passou a ser denominado escápula. Então temos aqui dois ossos da cintura escapular e depois a gente tem um osso único no braço, que é o húmero, esse osso aqui destacado em azul, tá certo? Vou modificar aqui a posição do nosso esqueleto. Vou modificar aqui a posição do nosso esqueleto para a gente ver o húmero. Vou desmarcar ele para a gente conseguir vê-lo com bastante detalhe. Então, esse é o húmero. E se a gente descer aqui para o antebraço, a gente vê os dois ossos do antebraço. Então, antebraço medialmente, então mais próximo da linha média do corpo, a gente tem a una, e mais lateralmente a gente tem esse osso aqui, que é o rádio, tá? Então, só a título de ilustração e para facilitar a memorização de vocês, a gente costuma dizer que o polegar, que é esse dedo aqui mais lateral, ele funciona como a antena do rádio, certo? Então, dessa maneira, lembrando sempre em posição anatômica, com a palma da mão voltada para frente, a gente vai ter aqui o rádio como sendo o osso mais lateral do antebraço. Se o rádio é mais lateral, naturalmente a una é o osso mais medial. Então a gente já viu clavícula, escápula, húmero, una e rádio. Agora eu vou aproximar um pouco mais a visão para a gente ver com mais detalhes os ossos da mão. Muito bem, aproximei mais a imagem, a gente continua vendo aqui a una e o rádio. Essa imagem aqui ainda mostra a membrana interóssea, né, que é a sindesmose do antebraço. A gente vai falar melhor dessa membrana quando a gente falar de articulações lá no sistema musculoesquelético, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui são para esses ossos, os ossos que a gente chama de ossos do carpo, tá? São 8 ossos separados em duas fileiras de 4. Então a gente tem a fileira 1 e a gente tem a fileira 2. Então, quais são os nomes desses ossos? Vou escrever aqui para vocês.
tá? Vou pular, editar o vídeo aqui para vocês não ficarem observando ou escrever, tá? Para a gente ter os nomes desses ossos aqui. Bom, tomei um pouco de surra da minha canetinha aqui para escrever Capitato e Amato, tá? Mas o resto tá legível. Então, vou ler aqui com vocês o nome dos 8 ossos, depois eu vou mostrar onde esses ossos estão. Então, a gente tem o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme na primeira fila, na fila número 1 de ossos do carpo. Depois, na segunda fila, a gente tem o trapézio, o trapezoide, o capitato e amato. Se a gente olhar aqui, ó, no carpo, eu vou fazer aqui, enquanto eu falo, uma pintinha em cada um dos ossos do carpo. Então, ó, primeiro a gente tem escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tá certo? É difícil, num primeiro momento, a gente guardar os nomes desses ossos e a melhor maneira da gente fazer isso é a repetição. Primeiro, só algumas relações anatômicas importantes aqui para a gente se lembrar, isso também pode ajudar. Esse osso aqui, que é o escafoide, vocês podem ver que ele se articula quase que completamente com o rádio, né? E quando a pessoa sofre, por exemplo, uma queda com a mão espalmada no chão, a transferência de forças ocorre principalmente aqui, ó, entre o escafoide e o rádio. Por isso, a pessoa pode ter aqui uma fratura de rádio ou mesmo uma fratura de escafoide. Então, é fácil, fica mais fácil lembrar do escafoide por conta das fraturas de escafoide que são muito comuns. E aí a gente localiza melhor o escafoide dessa maneira. Tá? Um outro osso interessante da gente saber é o trapézio. Né? O trapézio ele forma essa articulação aqui, ó, com o primeiro metacarpo, que a gente já vai falar deles, que é a articulação trapézio-metacarpiana, é uma articulação em sela, tá? Depois a gente vai explicar o que é isso, que ela permite uma amplitude de movimento muito grande, mas que ela pode apresentar alguns problemas também. A pessoa pode ter, por exemplo, artrose na articulação trapézio-metacarpiana, vai ser uma degeneração dessa articulação aqui, onde a pessoa vai ter muita dor e dificuldade em realizar movimentos com o polegar, tá certo? Então, observem que a gente tem aqui, ó, uma maneira mais fácil de memorizar os 2 primeiros ossos de cada fila. E depois a gente vai precisar seguir os ossos de cada fila da seguinte maneira. A primeira fila é essa e a segunda fila é essa. Então vamos lá. Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Reparem que o pisiforme é quase um osso isolado aqui, ó, exceto pela articulação dele com o piramidal, né? Ele é só uma bolinha aqui anterior ao piramidal. Então, primeira fila de novo, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Segunda fila, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Então, como eu disse, a melhor maneira de guardar isso é a repetição. Se vocês repetirem isso algumas vezes, garanto, vocês não vão gastar mais do que 5 minutos do tempo de vocês repetindo. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, capitato e amato. Tudo bem? Esses, então, são os 8 ossos do carpo, que são os ossos aqui do membro inferior, onde a gente pode ter mais dificuldade na memorização desses nomes. Passados aqui os ossos do carpo, a gente passa para essa fileira de ossos aqui, que são os metacarpos. E aí nos metacarpos as coisas ficam mais fáceis. A gente tem aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto metacarpos. Só não confundam metacarpos com metatarsos, né? Os ossos do tarso e os metatarsos são os ossos do pé, tá certo? Que a gente vai falar deles daqui a pouco. Então,
aqui, ó, só algumas curiosidades aqui, ó. O primeiro metacarpo, ele é o primeiro osso aqui do polegar e ele é um osso bastante móvel, né? Como eu já disse aqui, a articulação trapézio metacarpiana é uma articulação muito móvel que permite o primeiro metatarso realizar uma grande amplitude de movimento e isso reflete na função da mão. Além do primeiro metacarpo, olha eu confundindo aí, a gente tem o segundo e o terceiro metacarpo, que são menos móveis, né? E o quarto e o quinto metacarpos, que são ossos um pouco mais móveis. Se vocês fizerem o movimento de fechar e abrir a mão, vocês vão ver que o quarto e o quinto metacarpos, eles conseguem fazer algum movimento para frente e para trás, tá certo? Claro, nada se comparando ao primeiro metacarpo, mas eles são também um pouco mais móveis, tá? Passados os metacarpos, a gente vem agora para as falanges, lembrando que o polegar, o primeiro dedo, ele só tem duas falanges, falange proximal e falange distal, falange proximal e falange distal. Já os demais 4 dedos têm 3 falanges cada. Então a gente chama essas falanges de falange proximal, média e distal, tá? E fala o número do dedo ao qual ela pertence. Então a gente tem aqui falange proximal do segundo dedo, falange média do segundo dedo e falange distal do segundo dedo. Falange proximal do terceiro dedo, falange média do terceiro dedo e falange distal do terceiro dedo. Falange proximal do quarto dedo, falange média do quarto dedo e falange distal do quarto dedo. Finalmente, falange proximal do quinto dedo, falange média do quinto dedo e falange distal do quinto dedo. Então, eu decorei todos esses nomes? É claro que não. Se a gente sabe que a primeira é a proximal, a segunda é a média e a terceira é a distal, eu posso escolher qualquer falange dessas aleatoriamente. Essa aqui, por exemplo, que eu sei que essa é a falange média do quinto dedo. Tudo bem? Então, sabendo um pouco das regras de nomenclatura em anatomia, a gente se vira bem com os nomes desses ossos aqui, tá certo? Então, a gente já viu agora já mais de 30 ossos, né? Se a gente pegar clavícula, escápula, húmero, rádio, una, mais 8 ossos do carpo, mais 5 carpos, mais aqui 2 falanges do primeiro dedo, mais 12 falanges do segundo ao quarto dedo, a gente já tem um número muito grande de ossos, em que a dificuldade maior é a memorização desses 8 ossos aqui, tá? Que eu espero que você pare um pouquinho, repita esses ossos, lembrando aqui dos nomes dos 2 primeiros ossos de cada fila, né? Então a gente tem aqui, primeira fila, escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapézio, trapezoide, captato e amato. Tudo bem? Então, daqui a pouco a gente passa aí a estudar os ossos da cintura pélvica e os ossos do membro inferior. Até daqui a pouco, até a próxima aula.